Olá, turma! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de outubro de 2021 e também é quinta-feira. Hoje, nossa aula precisa do livro A Conquista da Matemática, o novo Lendo Você Fica Sabendo e também o livro de história Liga Mundo. Separe todo o seu material. Antes de começar a atividade de hoje, eu quero pedir desculpas a vocês e pedir que voltem lá na página 141 do Novo Lendo Você Fica Sabendo, porque sem querer a professora esqueceu do exercício 11. E é um exercício bem gostoso, porque tem os brinquedos, o nome dos brinquedos que estão em sílabas, tá vendo? E está pedindo para você ler os nomes dos brinquedos abaixo e pinte as sílabas que tem a letra P. Então, essa aqui é a letra P. Eu vou colocar a seta em cima da figura e você vai dizer o nome do brinquedo em voz alta, tá bom? Vamos lá, começando. Isso. Ontem nós trabalhamos frases que disse que trocar é mais divertido que comprar e estava falando sobre a feira de troca de brinquedos lá no piquenique, né? As frases tiradas do texto. Então nós temos aqui patins, peteca, pipa, peão. Todas essas palavras têm a letra P. Como é que você ouve na palavra a sílaba com o P? Os seus lábios se juntam e faz uma pequena explosão na sílaba que tem o P. Vamos treinar? Olha aqui, patins, ó. Patins. Percebeu o movimento dos seus lábios? Peteca. Pé-te-ca. Pipa. Pi-pa. Peão. Pi-ão. Você pode ler as sílabas e perceber aonde estão escritas, né, a letra P e também no som. Patins, a letra P está na primeira sílaba. Pinta aí. Patins é uma palavra de sílaba porque tem duas sílabas. Peteca, a sílaba que tem a letra P é a sílaba inicial. Peteca é uma palavra trissílaba porque tem três sílabas. Pipa, as duas sílabas da palavra pipa têm a letra P. Pipa é uma palavra dissílaba porque tem duas sílabas. A palavra peão tem a letra P na primeira sílaba. Peão é uma palavra dissílaba porque tem duas sílabas. Isso mesmo. Então, depois que você fizer isso, aí sim você vem para a nossa atividade do dia de hoje, que está lá na página 123. Tá faltando um N aqui, criançada. Ó, não está escrito página. Vou corrigir da próxima vez, perdoem. O ícone é conhecendo diferentes textos, tá bom? Vamos ler esse texto aqui? Leia com a ajuda do professor ou da professora a história abaixo. Rex em Como nasceu o futebol? Numa tarde quente, há milhares de anos, pela primeira vez, alguém pensa em jogar bola. Vejam o momento histórico da primeira pedalada. Toim! Bem, pelo menos fica inventada a cabeçada. Gostaram dessa história? Essa história foi tirada da revista da Ciência Hoje das Crianças, na edição
de 2013. Olha só, outubro de 2013. Esse tipo de texto, geralmente a gente encontra em revistas, jornais, né? Gibis. Essa é uma história em quadrinhos. Tá vendo? Cada parte da história estão desenhadas em quadrinhos. Aqui, o autor, ele colocou cores diferentes, tá vendo? Para você identificar as partes da história. E crianças, tem outros elementos que nós podemos encontrar nesse texto. Quando você olha aqui no título, ó, Rex em Como Nasceu o Futebol. Olha a brincadeira com a palavra futebol. A bola está substituindo a vogal O na palavra futebol. Tá vendo? E também aparecem alguns símbolos que traz uma ideia, que quer dizer uma ideia. Tem um significado dentro da história, né? Aqui nós temos o personagem que está embaixo de um coqueiro. E a gente percebe que em volta dele tem cocos. Aqui nós temos um coco já mais aproximado na imagem. Pela primeira vez alguém pensa em jogar futebol. O que significa esse símbolo aqui dentro do quadrinho? Você sabe? Depois a gente vai fazer umas perguntas e você vai perceber se você acertou ou não a sua hipótese. O que você acha que significa essa figura dentro do quadrinho? E essa aqui? Ó, o que significa essas figurinhas e essas letras aqui um pouco maior e essas estrelinhas? O que você acha que significa? E esses sinais aqui em volta da cabeça do personagem? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, desculpem, para frente, assim. Sobre o texto, responda algumas questões marcando o X. Agora, depois que você leu essa história aqui, tá vendo? Tem alguns elementos que você pode observar. Eu vou ler a pergunta, as respostas e você vai ver qual que é a correta. Vamos lá. Qual é o gênero do texto? Tirinha, história em quadrinhos, HQ, conto clássico. História em quadrinhos. A tirinha, ela é menor. Às vezes é uma tirinha, é uma sequência. 3 quadrinhos, 2, né? Aqui não, aqui nós temos uma sequência que começou em cima, foi para a direita, aí voltou para baixo, foi para a direita, voltou para baixo e terminou. Então não é uma tirinha, é uma história em quadrinhos. Teve começo e também teve o fim. Letra B. Com a leitura, você se divertiu, conheceu um fato real, conheceu mais sobre o futebol. Foi um fato real a invenção do futebol dessa forma? Você conheceu mais sobre o futebol lendo essa história? Ou você se divertiu? Se divertiu. Então, aqui nós temos o gênero da história em quadrinhos e a função dessa história que foi divertir o leitor, porque é uma história engraçada. Em quais suportes geralmente encontramos esse texto? Suporte é onde a gente encontra esse tipo de texto. Livros de culinária e dicionários, álbuns de figurinhas e agendas, ou revista em quadrinhos e jornais? Revista em quadrinhos e jornais, porque livro de culinária a gente encontra receitas. Álbum de figurinhas a gente encontra figurinhas e as agendas a gente encontra endereços e telefones. Então, inclusive está escrito lá que foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças, né? Pode olhar no seu livro aí que você vai entender. Bom, qual é o título da história em quadrinhos que a gente acabou de ler?
Rex em Como Nasceu o Futebol. Qual o nome do personagem que aparece na história? Rex. O nome dele apareceu lá no título, ó. Agora vamos ver alguns elementos. Quando apareceu lá esse sinal aqui, uma lâmpada dentro de um balãozinho de pensamento, significa o quê? Observe a imagem e marque o que ela representa. Significa que o Rex está falando, Rex está dormindo ou Rex está tendo uma ideia. Uma ideia brilhante, é uma lâmpada acesa, olha, né? Ele pensou numa ideia. Aí o autor faz esse desenho aqui para simbolizar, representar que está tendo uma ideia. Piscou assim, ó, acendeu. E também tinha outros elementos lá. Vou voltar só um pouquinho para vocês verem. Ó, aqui. Esse balãozinho aqui de fala significa que o Rex está assoviando. Esse está tendo uma ideia. Esse aqui, ó, o traçado do coco caindo na cabeça e o Tonho é o barulho. Tá vendo? É o barulho. E as estrelinhas, o planetinha, os passarinhos significa que ele está zonzo com a queda, certo? Agora vamos lá para página 145 para saber mais sobre esse tipo de texto, tá? A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros com desenhos e textos. As falas dos personagens são representadas em balões que variam de formato conforme a mensagem. Veja alguns tipos de balões. Olha aqui a criancinha, ó. Que balões, né? Ele vai mostrar para nós. Quando aparece esse daqui, lá na história em quadrinhos, significa a fala do personagem. O personagem está falando. Quando aparece essa nuvenzinha com essas bolinhas levando até a cabeça do personagem, significa que ele está pensando, o pensamento do personagem. Esse balão cheio de pontinhas aqui, ó, é o grito do personagem. Quando o balão da fala, parece o balão de fala, está pontilhado no contorno, significa que é o cochicho do personagem. Ele está falando bem baixinho. É o cochicho. Quando aparece dentro do balão de fala, né, ou do pensamento, uma lâmpada acesa, significa a ideia do personagem. Quando aparece o balão de fala com duas pontinhas, a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Então, ó, dois personagens ou mais falando ao mesmo tempo. Mais de um, na verdade. Aqui tem dois, né? Quando aparece o balão de fala com o ponto de interrogação, o ponto de interrogação, geralmente a gente coloca no final das perguntas que a gente faz. Então, na história em quadrinhos, significa a dúvida do personagem. E quando aparece o ponto de exclamação, que também usamos no final das frases, significa a admiração do personagem. Nosso personagem Rex, né? Ele teve alguns balões que apareceram, né? Da fala, do pensamento com a lâmpada dentro. Vamos ler uma tirinha agora? Agora não é a história em quadrinhos, é uma tirinha com um quadrinho só. Toda a ideia da historinha representada aqui está dentro de um quadro. É uma situação que envolve um contexto, uma cena, né? Então, o que você vê nessa cena? A nossa personagem Magali fazendo um piquenique. Por que você sabe que é um piquenique? Já estudamos lá no nosso texto, né? Que precisamos de uma toalha, né? Forrar no chão num espaço
natural, perto da natureza, levar os alimentos, certo? Como está perto da natureza, nós temos aqui dois personagens aqui, o urubu e uma formiguinha. Nessa tirinha, quem está falando? A formiga que está falando. Ela está dizendo: simbora, que não vai sobrar nem migalha. Por que será que essa formiga disse isso para o urubu? Esse sinalzinho aqui, ó, significa que o urubu virou a cabeça, ele fez um movimento, e a formiguinha também. A Magali também está mexendo a cabeça para fazer o nham-nham de comer o sanduíche. Inclusive, as gotículas aqui significa que ela está comendo rápido, né? Então, olha só, essa tirinha aqui é do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, ok? Vamos estudar sobre essa tirinha? Responda as perguntas sobre a tirinha. Qual é o nome da personagem que está na tirinha? Mônica, Magali, Cascão. Você conhece os personagens da Turma da Mônica? Essa é a Magali. Qual é uma das principais características dessa personagem? Briguenta, não gosta de tomar banho ou gulosa? Já até subiu aqui meu X. Gulosa, né? Briguenta é a Mônica, não gosta de tomar banho é o Cascão. A Magali, ela é gulosa. Gulosa significa que come muito. C. Por que a formiga e o urubu querem ir embora antes do piquenique acabar? Porque a Magali não vai deixar sobras, porque eles têm medo da Magali ou porque não gostam da comida da Magali? A própria fala da formiga diz que é porque a Magali não vai deixar sobra. De tão gulosa que ela vai comer tudo. Então, melhor ir embora, né, formiguinha? Bacana? Muito bem. Agora que você terminou o livro de português, que é o Novo Lendo, você vai lá na página 120, que nós temos umas situações de subtração matemática, tá bom? Conquista da matemática. Subtração é quando a gente pega uma quantidade e tira um pouco. E aí nós temos a sobra, que é a resposta, tá? Da subtração. Então vamos descobrir quanto sobrou. Aqui nesse quadrinho tem quantas flores no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flores. Então você vai colocar o numeral 8 aqui. Menos as que caíram. Então, tinha 8 antes, caíram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. As 6 que caíram diminuíram, fez a quantidade diminuir, né? Então, 8 flores menos 6 flores é igual a... Quantas sobraram? 2 flores. Então, a resposta é a sobra, né? Porque a quantidade diminuiu. Foi tirada uma quantidade, certo? Vamos aqui agora. O menininho está diante de uma cesta de laranjas. Olha aqui. Quantas laranjas tem nessa cesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laranjas. Quantas laranjas o menino tirou da cesta? 1, 2, 3. Então, 6 laranjas menos 3 laranjas, que é igual a 3 laranjas, que são as que sobraram aqui na cesta. 1, 2, 3 laranjas. Ok? Esses números você vai escrever aí no seu livro. Outra situação, as roupas no varal. Vamos lá? Nesse varal tem um total de camisetas. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5 camisetas. 5 camisetas. Menos... veio alguém e tirou. Tirou quantas? 2 camisetas. Tá vendo? Está na mão, uma no braço e outra na mão. Então, 5 camisetas menos
2 camisetas é igual a 1, 2, 3. 3 camisetas. Sobraram, então, 3 camisetas. Ok? Faz aí no seu livro, tá? As respostas. Depois você vai pegar o seu livro Liga Mundo. Hoje vamos começar um assunto novo. O capítulo 4, unidade 4 do nosso livro Liga Mundo, de História. Lá na página 60 e 61, você vai encontrar a abertura da unidade, com o título Um Mundo que Não Para. O que significa isso, será? Que o mundo está em constante movimento e nós não estamos falando do planeta, é tudo que tem nele. Né? As pessoas estão em constante movimento e também modificando. Modifica a paisagem, o tempo passa. Então a gente pode observar aqui 2 fotografias. Podemos dizer que essa fotografia pode ter sido tirada do mesmo lugar? Pode ser, mas o que aconteceu? Uma está em preto e branco, significa que foi há muito tempo atrás. Olha a diferença dos carros. Olha aqui. Esse é o carro de antigamente. Olha a lâmpada. Tinha que acender lá, colocar o foguinho lá dentro. Olha a roupa das mulheres. Olha isso. E as crianças estão fazendo o quê? Brincando. Isso não muda, né? Criança sempre brinca em qualquer época, a gente sabe. Olha, essa menininha está plantando aqui uma árvore, olha aqui, tá vendo? Olha lá a pazinha. E o que aconteceu? O tempo passou, outra época chegou, essa árvore agora é uma árvore, essa plantinha que ela plantou agora é uma árvore gigante que está sendo usada pelo menininho para brincar. E ele está aproveitando para tirar uma linda foto. Olha só que bacana! Que legal! E aqui a adulta que está acompanhando está vestida igual a outra? Não, as roupas são diferentes. Olha os carros, mudou muito. E lá atrás, onde era montanha, agora são prédios. É isso que aconteceu, criança. Onde a gente está, antes era de outro jeito. Às vezes era só natureza e agora é a cidade. Porque a ocupação do espaço, né? E o trabalho das pessoas, a evolução das máquinas, dos carros, as construções, tudo modificou o lugar, tá? Tem algumas coisas aqui pra gente ver o que sabemos, o que você já sabe. Então eu vou ler para você essas perguntinhas e você vai responder em voz alta. Depois eu vou ler outro texto e você vai perceber se você está ok nas suas ideias. E aprender mais, pode ser? É só para conversar, tá? Ó, o balãozinho aqui, ó, de fala, que nós acabamos de aprender lá no livro Novo Lendo. Significa que é só para conversar, falar, não precisa escrever, combinado? 1. Leia o título da unidade e observe as ilustrações. Qual é a relação entre eles? Nós já falamos, né? É a mudança, a passagem do tempo e a modificação do lugar. Quais elementos das ilustrações podem ser observados no lugar em que você vive? Tem algumas coisas aqui que se parecem com o lugar que você vive? Você acha importante cuidar do mundo em que vivemos? Cite uma atitude que ajuda a cuidar dele. Olha, esse assunto é bem legal, nós estamos lá no livro Novo Lendo, você fica sabendo, nós também estamos estudando sobre isso, certo? Inclusive falando sobre troca de brinquedos, para cuidar melhor do mundo, e vamos estudar ainda mais. Então pensa, é importante cuidar do mundo? Cite uma atitude que ajuda a cuidar dele. Isso aqui você vai falar aí, conversar com alguém. Depois, ouça a leitura então agora que eu vou fazer, e aí você vai perceber se você já sabe bastante coisa sobre esse assunto e o que mais podemos aprender. Então, olha só, lá na unidade, no título, diz que o mundo não para. Então, lá, trabalho e lazer.
Qual é a diferença entre a rotina dos adultos e das crianças? Qual é a diferença? Rotina é tudo aquilo que você faz todos os dias. A sua rotina de criança é igual à dos adultos? Você faz as mesmas coisas que eles? Vou ler aqui, ó. Crianças estudam e brincam. Adultos têm várias responsabilidades, como realizar tarefas domésticas ou trabalhar fora de casa. Então tem muita diferença, né? Crianças brincam, adultos têm responsabilidades maiores. O trabalho é muito importante na vida de uma pessoa, pois além de fazer algo que gosta, é dessa forma que pode obter dinheiro para comprar o que precisa ou deseja para si e sua família. Para ter uma vida saudável, os adultos também têm seus momentos de estudo, lazer e descanso. Lembra da pergunta lá atrás? O que você precisa fazer, além de trabalhar, ter responsabilidade com a família, para também com o lugar onde mora? O adulto também precisa de lazer, de descanso, né? Então, por isso, trabalho e lazer. Na sua opinião, só as crianças podem estudar e brincar? Tá vendo o balãozinho de fala aqui? Não precisa escrever, só falar. Mas é a sua opinião, tá? Você vai dizer aí em voz alta. Agora, número 2. Em uma folha à parte, escreva o nome de uma profissão que você considera importante e faça um desenho sobre ela. Então, o trabalho dos adultos da sua família e o trabalho dos outros adultos que moram na sua região são importantes. Faz o mundo ficar em constante movimento, o lugar. Um precisa do outro. É um mundo que não para. Você precisa ir ao supermercado. Lá no supermercado tem o trabalhador que trabalha lá dentro para atender você, a sua família, para vender, para organizar a prateleira, para colocar o preço. E aí você sai, né, do supermercado, passa pelo trânsito. Às vezes precisa de um motorista. Então, todas as profissões são importantes dentro de um lugar para fazer esse movimento ficar em constante, né? Não parar de jeito nenhum. Então, ó, depois de fazer o seu desenho, você vem aqui. Siga as setas do quadro A e descubra no quadro B o nome de 3 profissões. Então, aqui nós temos as setas no quadro A. Tá vendo? Os mesmos quadrinhos estão desse lado, só que desse lado tem letras e desse lado tem apenas as setas. Então, você vai localizar aqui o início dessa seta. Tá vendo? Qual quadrinho está no quadro B? Aqui. Eu já fiz um caminho aqui com um pontilhado. Você pode fazer o mesmo. Aí você vai seguir a seta, tá vendo? Então, ó, os quadrinhos usados por essa seta aqui tem letra D, E, N, T, I, S, T, A. Então, passe o lápis agora seguindo esse caminho. Essas letras formam o nome de uma profissão, de um profissional que cuida dos dentes, é o dentista. Começa com a letra D, dentista. Agora o outro tá aqui nesse quadrinho, ó, de cima para baixo, 1, 2. Na horizontal, 1, 2, é esse quadrinho aqui que tá a letra P. Seguindo o caminho que a seta está mostrando, vamos pegar o P, E, D, R, E, I, R, O. Então, fazendo esse caminho aqui, formamos a palavra pedreiro com essas letras. Pedreiro trabalha nas construções. Lembra lá da primeira imagem? Que o lugar modificou? Os profissionais que trabalham nas obras são também responsáveis por esse movimento, né? Constrói, derruba, constrói de novo, constrói mais, prédios altos, casas pequenas, casas grandes. Então, esse é o profissional que faz esse tipo de trabalho. Agora aqui, de cima para baixo, 1, 2, 3,
4, no quarto quadrinho, ó. 1, 2, 3, 4. Encontramos aqui a letra G. Seguindo o caminho da seta, teremos G, A, R, C, O, M. Cedilha aqui, tá? Seguindo esse caminho dessas letras, nós formamos com elas a profissão do garçom. Esse profissional tem muita importância. É um momento de lazer. Imagina que alguém da sua família é pedreiro. Ele vai trabalhar muito durante a semana, ele vai precisar do seu momento de descanso e também do seu lazer. Com o seu dinheirinho, ele vai para um lugar, um bar, um restaurante, né? E lá ele vai precisar dos serviços de um outro profissional, o garçom. Então, essa relação do garçom com o pedreiro, que também precisa do dentista, o dentista precisa do garçom para servir no momento de lazer. O dentista precisa do pedreiro para fazer uma obra lá no consultório. Então, todos precisam uns dos outros, tá? Então, esse é o movimento dos lugares em que a gente vive, tá? Tá certo, amores? É essa a nossa atividade de hoje, tá bom? Você pode escrever essas palavras aqui no seu caderno, tá bom? Você pode colocar lá 3 profissões importantes que descobri no livro de história. E você escreve dentista, pedreiro, garçom. Que outras profissões você acha importante? Ah, são todas, né? Qual é a profissão dos seus pais? Tem vários tipos de trabalho. A minha é professora. Tá certo? Boa aula para você e até a próxima. Não esqueça, hoje é quinta-feira, o grupo 2 terá o seu último dia de aula lá na escola. Amanhã, todas as crianças do grupo 1, grupo 2 e também os das aulas remotas vão receber aula de arte e educação física. E na próxima semana voltaremos com o grupo 1. Beijinho para vocês e até a próxima. Tchau!